Ele não precisa para precisa registrar. Pro Deixa esse cômodo então. Alô, está vendo alguma amplificação da minha bela voz? Radiofônica? Tá funcionando. Olha, o Ziraldo e o Lourenço Mutarelli cantaram. Cantaram. Você pode cantar. Então prepare-se. A gente não tem Você é um striptease. preto, você é feito de aço. Você já deu. Bom, gente, em nome da Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo, da Biblioteca de São Paulo, da Poiesis, a UES, que cuida da biblioteca, a gente está dando abertura a mais um sábado da memória. A gente já temos mais de 20 artistas já passaram por aqui, né? A gente está fazendo esse importante trabalho de preservar a memória desses artistas, né? A gente sente a necessidade disso. Há pouco tempo a gente perdeu o Glauco, por exemplo. Que interessante, que bom seria se a gente tivesse as memórias dele registradas, né? E o que a gente faz não é só preservar a memória. A gente tem a segunda parte desse projeto, que é difundir essa memória, que não adianta nada uma memória estar numa gaveta. Então, junto desse projeto, a gente faz um registro em concreto da mão do artista com o objeto de desenho, de trabalho dele, né? Isso vai ficar numa escultura aqui. A gente filma todas as entrevistas, a gente vai disponibilizar isso na internet muito em breve, né? E a gente vai fazer uma coleção de livretos, né, pela imprensa oficial, dessa memória. Então, quer dizer, o projeto tem várias outras fases, né? E em nome de todas essas entidades, eu gostaria de agradecer o Guto. Para mim é um grande prazer, um grande, não só artista gráfico, como artista plástico e muitas outras coisas. Então é uma honra para a gente. Obrigado, muito obrigado, viu, Guto? Oi, pessoal. Obrigado por terem enfrentado o frio. Espero que vocês não percam tempo com esse encontro. Queria agradecer a Dani e o Gual, que foram os que me fizeram o convite, e agora o Marcelo que está me recebendo aqui. Então, eu vou contar um pouquinho da minha trajetória. Isso que é meio lento aqui, tem que ter paciência. Bom, eu estou usando o meu site. No meu site tem duas portas, tem artes gráficas e artes plásticas. Essas duas portas, na verdade, elas são uma só, assim, porque eu não vejo diferença entre artes gráficas e artes plásticas. Ela é mais uma questão organizacional e assim para mostrar para clientes, tal, para separar um pouco as coisas. Mas eu acho que tudo é a mesma coisa, tudo é ideia, é uma questão que ou você inventa ou alguém te apresenta, aí você tem que pensar naquilo e apresentar uma solução para a questão, né? Então essa questão pode ser resolvida ou na forma de uma escultura tridimensional, tal, ou uma pintura, ou um logo, uma ilustração, uma capa de disco, né? Então assim, eu acho que usa o mesmo aparelho criador, assim, todas essas artes, né? Então não vejo muita diferença. Bom, eu começo sempre com essa imagem. Essa imagem é um desenho que foi feito a caneta tinteiro sobre uma página de caderno, assim, rasgado, né? Espiral. Esse era um vizinho que eu tinha na rua Sarutaiá, quando era criança. Ele estava assim, tipo, no ginásio, ele já estava no colegial. Quando eu entrei no colegial, ele já estava na faculdade. Tinha uma diferença de uns 3 ou 4 anos, assim. Rui Jorge Pedreira. E ele desenhava assim na lata. Rui, desenha uma locomotiva detonando um ônibus. Aí ele pegava a caneta tinteiro. Esse desenho assim é dificílimo, né? Quem conhece perspectiva, depois sabe. E ele sabia de memória como é que era um ônibus, onde está o farol, tal. Assim, tinha uma memória visual e uma acuidade do desenho que eu, para ser sincero, acho que eu só fui
ver no Valando Keating, que é um arquiteto que faz muita perspectiva, assim, que também tem esse domínio, né, do desenho no espaço. Aí eu pegava esses desenhos do Rui, eu e a garotada, né, que ficava em volta dele, assim, ele não tinha apego nenhum, ele dava o desenho assim, e eu guardei, acho que devo ter uns 10 desenhos dele que é o meu, assim, são meus santinhos, assim, fica do meu lado, assim, para eu poder perseguir, né? Eu sempre persegui esses desenhos tentando copiá-los, nunca consegui e tal, mas foi uma referência de qualidade de desenho que eu tive já na infância, assim, né? E aí eu tive esse desejo de ficar copiando desenho, os desenhos do Rui e os desenhos de... Deixa eu ver quem que aparece aqui. Em geral dos cartunistas, né? Eu gostava muito de copiar cartoon, que eram desenhos que apareciam nas revistas. Toda a revista, assim, Cruzeiro, Manchete, as revistas da minha infância, tinha um desenho na última página, assim, chamava Humor. Aí tinha lá um desenho, assim. E eu adorava isso, era uma página com desenho. Até uma ideia que eu levei para cá nos amigos, onde eu estou há 13 anos. Que era, os caras falaram, o que você quer fazer? Fazer uma coisa louca? Não, eu falava, não queria fazer, eu queria ter uma página e colocar um desenho na página. Que era essa coisa que eu gostava, né? Nas revistas, passava, na última página tinha, ou no meio, né? Tinha o desenho do Carlos Estevam, tinha o desenho do Péricles, né? Que eu olhava aquilo e queria copiar, né? Esse aqui é um do Steinberg. O Steinberg eu fui conhecer na faculdade, assim, através do exame vestibular que eu fiz em São José dos Campos. Tinha um A3, assim, né? Um papel A3, e tinha um desenho do Steinberg, e que a gente tinha que completar o espaço, assim. Foi um vestibular, assim, que eu achei bem legal. Aí, quando eu entrei na faculdade, eu perguntei lá para os professores, falei, de quem era aquele desenho? Ah, é Saul Steinberg. Eu falei, ai, nossa, eu preciso ir atrás. Aí eu comecei a comprar livro do Steinberg, eu morria de rir, assim. O Steinberg foi o Milor já falou, o Ziraldo já falou, todo mundo queria ser o Steinberg, né? O Steinberg era o cartunista artista plástico, assim, né? Ele fazia meio essa ponte, assim, você não sabia muito onde que era, parava o cartoon e virava um desenho artístico, né? Como a gente poderia dizer, né? Deixa eu pegar mais alguns aqui, isso não é... Bom, aí eu comecei esse aqui é o Tati, né? Que a gente estava falando aqui em off, dos meus humoristas de referência, né? O Jacques Tati, que compreendeu, assim, a modernidade, acho que mais que o Chaplin, né? O Chaplin tem os tempos modernos, né? Mas acho que quem matou a charada da vida moderna foi o Tati, né? Quem faz o comentário irônico, assim, com o Mononcle, né? O meu tio, depois com o Trafic, depois com o... Tem mais um terceiro, tem vou lembrar, tem uns 3 filmes dele que são emblemáticos, assim, né? Aí na minha infância para adolescência entra o Zéfiro total, né? O Carlos Zéfiro, que erotizou a década de 50, 60 e continua erotizando, né? E eu, assim, nunca comprei uma Playboy para ver mulher pelada, assim, acho que não tem nenhuma foto de mulher assim que me excite tanto quanto um desenho do Carlos Zéfiro, né? Ele virou, assim, mesmo eu acho, uma vez me perguntaram quem que mereceria uma estátua em praça pública, eu falei, é o Zéfiro. E o Zéfiro, ele foi tardiamente identificado, né? Conseguiram, né? O pessoal do Pasquim conseguiu... Foi o Juca que conseguiu? Então, o Zéfiro, para quem não conhece, ele fazia o catecismo, que era um A4 dobrado assim, né? Que misteriosamente aparecia, por exemplo, na década de 50, eu nasci em 48, então digamos que eu lá tinha meus 14 anos em 48, 58, 60, né? Que era a época que estava todo mundo se masturbando, assim, né? Na cidade, assim, e era uma cidade muito careta, São Paulo, assim, não tinha, na minha rua não tinha mulher, para ter uma ideia, só tinha menino, assim, né? E mulher eu ia encontrar só nas férias, quando eu fosse para Guaratinguetá, que tinha uma
também era assim, né? Encostava assim o dedo na menina, já, né? Era assim. Eu fui conversar com uma mulher mesmo na minha vida na faculdade. Assim, que eu falei, nossa, eu estou conversando com uma mulher, ela está falando de menstruação, de filho, às vezes a gente fala, vamos tomar um sorvete, voltava, tá bom sorvete, né? Acabou a conversa com a mulher, né? E aí o Zéfiro entrava assim misteriosamente naquela rua Sarutaiá, assim, que tinha uns 10, 12 meninos, aparecia um catecismo do Zéfiro, aí eu passava e aquilo sumia, assim, né? Era um acontecimento, né? E por sorte eu guardei uns 2, assim, que ficaram assim, nossa, consegui guardar 2. Mas foi um desenho que eu nunca consegui fazer, né? Porque o meu desenho, como eu estava me habituando a desenhar cartoon, eu nunca consegui fazer uma figura humana correta, assim, né? Minha figura humana é muito deformada, então eu fico assim, vendo que talento também é esse de desenhar a figura humana, né? Com todas as suas proporções e ainda... e ele desenhava no vegetal, né? Para ser o próprio vegetal fotolito, né? E depois eu consegui um material sobre ele assim, e ele... Então eu acho assim que ele é talvez o nosso Michelangelo, sabe? Eu gostaria de atribuir bastante valor a ele, assim, né? Fora, porque são desenhos de muita qualidade mesmo, né? Tem outros que passaram pela minha mão, outros filhos do Zéfiro, mas são fracos, né? Você bate o olho já... Não sei, não. Depois você descobriu que ele era um funcionário público, né? Isaías Caminha, um funcionário público carioca que nunca se revelou. Isaías Caminha? Com medo de... Não, mas nossa, o que ele fazia era totalmente transgressor, né? Na época era... Isso aqui era transgressão, assim, é muito importante o trabalho dele. Eu acho assim, tudo que eu pudesse falar seria pouco, assim, né? E os gibis dele eram vendidos na moita, né? Não, era completamente, não era nem vendido. Aparecia aquilo e sumia, assim. Aquilo tem, assim, do ponto de vista midiático, é fantástico. Era desenhado no Rio e aquilo se espalhava rapidamente pelo Brasil inteiro, né? Numa época assim que pelo correio não podia mandar, né? Então, sei lá, era uma rede, né? Que tinha, assim, erótica, que acabava chegando um catecismo na tua mão, assim, um por ano, assim, e aquilo... E depois aquilo não pertencia a ninguém, era uma coisa meio democrática, assim, né? Você já tinha que passar para frente, porque também você não comprou, te emprestaram. É muito interessante tudo que envolve, né? Essa rede, né? Bom, esse aqui é um intercomunicador. Esse é um aparelho, eu tinha repetido 2 anos, repeti terceira série do primário e o primeiro ano do ginásio. Eu estava no Dante Alighieri, onde meu irmão estava fazendo carreira brilhante, 6 meses de igreja já tinha bombado, assim. Aí a minha mãe me chamou na sala e falou assim, olha, eu vou te colocar numa escola que abriu agora, que é o ginásio vocacional. Eu vi, assim, que lá vai ter as coisas que você gosta. Eu já estava atrasado, né? Devia estar no primeiro ano de ginasial com 11, eu devia ter 13, assim. Então, digamos que eu tivesse 13 para 14, eu estava no primeiro ano de ginasial. E eu já tinha em casa uma oficininha, assim, que eu gostava de ferramenta, também era lugar onde desenhava e tal. Aí, a minha mãe teve essa iluminação de me colocar nessa escola nova que estava abrindo na década de 60, que o governo permitiu, que era uma escola experimental. Teve a do Brooklyn, que foi acho que era Oswaldo Aranha que se chamava, e depois a do Eduardo Prado, onde eu estudei. Era uma escola que não tinha nota, a gente recebia só conceito, tinha várias tentativas assim, inovadoras, vários experimentos, né, educacionais. E um deles era esse, que a gente tinha aula de eletrônica no ginásio, né? Fora vários outros trabalhos manuais que a gente fazia, não chamava arte, design, nada, era trabalho manual. A gente até brincava que era trabalho manual. Vamos fazer trabalhos manuais. E um deles foi esse aí, que era o intercomunicador. Era um aparelho a válvula que nós construímos tudo na escola. Dobramos a chapa, furamos, compramos os componentes e tal. Então já é um primeiro objeto assim, de design que eu namorei, que a gente podia falar com 3, 4 lugares de uma casa, né? Punha a central no escritório,
Aí punha um alto-falante na cozinha, outro no quarto da minha irmã e outro ficava brincando lá, alô, que seria o interfone hoje, né? Mas na década de 60 isso aí era assim, vinha gente do interior para ver, vamos ver lá o que o Guto fez, tal. Então, eu que estava com a autoestima baixa, né? Porque eu tinha repetido de ano, com esses aparelhos e com os trabalhos que eu fazia na escola, às vezes minha mãe presenteava a minha avó, o Guto que fez na escola, tal. Então né? Isso aí despertava uma curiosidade, porque nenhuma outra escola ensinava a fazer isso, né? Então e também aqui teve início a minha carreira científica, assim, meu amor pela ciência que vem até hoje, né? Então, de ver um aparelho funcionar, esse aparelho é a válvula, então demorava 20 segundos para ele esquentar, né? Então tinha toda uma atmosfera assim, bonita assim, dessa época, que eu trago até hoje. O meu amplificador em casa é valvulado, né? Bom, aí eu vou mostrar outros desenhos aqui que me fascinaram. Esse aqui é um desenho, eu acho até tem o autor aqui, deixa eu ver. Infelizmente não está, mas é do livro Robinson Crusoe, né, que o Monteiro Lobato traduziu. Foi um livro também que eu estava sempre na minha estante, eu sempre abria, via mais as figuras do que lia o texto, né, e é maravilhoso, assim, é um náufrago, né, que vai para uma ilha e lá ele constrói o pequeno império dele, assim, e eu adorava essa ideia de uma pessoa que com machado, martelo, serrote e tal, ia construir a casa dele, o equipamento dele e tal. Esse aqui é bem o caso de um cartoon, assim. Então esse aqui é a minha base, minha bíblia, é o desenho de humor, né? Esse aqui que eu gostava de copiar, assim. Esse aqui é de um livro meu pai ganhou de cartoon só sobre medicina, né? Que é um cartoon bárbaro, né? Que é o bebê já fugindo assim, desculpe o termo, da buceta da mãe dele já ficou a mula, né? Fui, né? Então esse aqui é o que eu gosto, assim, né? Tem muita gente que fala, você gosta de quadrinho? Eu falei, não, quadrinho eu acho super confuso, tem que ler um depois do outro, divide a página em 10, 20 vezes. Eu gosto assim de né? A gente chamaria de minimalismo, é uma ideia num espaço e tem esse aqui, e tem um monte assim que eu namorei, né? Namoro, assim, esse que eu gosto, né? Deixa eu ver mais algumas aqui que mereçam um comentário. Esse aqui é um haikai do Milor Fernandes, que eu também tomo como referência, assim. Que é um fenômeno que acontece comigo e acontece com todo mundo, e ele fez um registro feliz, eu acho. Que é ter uma ideia é pôr a mão numa colmeia. Então, muitas vezes ele fala, eu tenho uma ideia assim, aí começa a fazer, aí eu encontro um cara aqui, vou trouxe isso aqui para você. Nossa, pai, justamente que eu estava, meu objeto de estudo agora, como é que aconteceu isso? Aí entra um filme que é sobre o mesmo assunto, e aquilo vira uma coisinha assim que tinha nascido, ganha uma dimensão, né? Que é essa da abelha e da colmeia, né? Então é um fenômeno da própria criação, assim. Às vezes você começa um trabalho e não sabe a que escala que ele vai ter, né? A grandiosidade que ele pode ter, né? E eu tenho tido a felicidade de ter tido muitas ideias e que elas ganharam escalas assim que eu não imaginava. Então esse haikai para mim encerra esse princípio, né? Essa daqui é uma das coisas mais loucas que eu vi na minha vida. Chama-se Imagem de Prova. Meu pai comprou televisão em 1951, só tinha um canal de TV que era a TV Tupi, né? Acho que até ter o segundo canal, que eu não sei se foi o 5 ou o 7, assim, ficou um bom tempo. E a televisão não tinha programação. Então tinha programa assim ao meio-dia, depois às 4 horas da tarde, depois porque era o pessoal que vinha do rádio que tinha que fazer a programação. Então às vezes entrava um filme, ou às vezes entrava uma pessoa ao vivo, claro, não tinha VT, né? E falava, e a maioria do tempo ficava essa imagem na TV, assim, que era uma imagem que ninguém entendia que era aquilo, né?
E era assim, do ponto de vista de artes plásticas, é uma imagem construtivista, abstracionista, assim, ela é muito cheia de ícones, né? Assim, só depois de muito tempo, aliás, estudando eletrônica, que eu fui entender que era uma imagem para os técnicos, não era nem para os telespectadores, para os técnicos calibrarem o aparelho. Então, como tem vários círculos assim, se você não visse o círculo, se o círculo tivesse deformado, você tinha que ir lá num botãozinho do aparelho e acertar. Aqui, assim, tem escalas de cinza, né? Então, também se a TV era branco e preto, você tinha que calibrar. Assim. Então, era uma imagem técnica, né? Mas ela ficava, assim, sei lá, 50% do tempo da TV, um monte de gente ficava olhando isso, assim. Porque era imagem eletrônica, né? Era bonito e tal, mas ela... Você ficava olhando. E tinha esse índio que é louco, né? Um índio. Não, esse índio é um índio americano. O que esse índio está fazendo aí até hoje que eu não entendi, assim. É verdade, porque era uma figura dentro de uma abstração, né? Aí a TV Tupi, na época, colou um índiozinho, assim, né? Que era o logo em cima. Mas você vê que louco, eles também fizeram isso inconscientemente. Já que tem índio, vamos colocar o nosso. Mas tem razão, não tem índio aí, né? Não é lugar para ter índio nenhum aí. Então, essas provocações da imagem ficaram, assim, eu fui convivendo com elas, né? Aqui tem mais alguns trabalhos do Rui para vocês verem Fala, Rui, faz um caderno de carro para gente. Aí ele ficava recortando revista, colava com goma arábica. Olha esse painel, que show, né? Assim, esse painel para mim é maravilhoso. E ele era bom tipógrafo também, então aqui não tem bons exemplos, mas... desenhava a letra assim, cada fonte que ele fazia. Aí aqui está a minha Bíblia. Aqui é a Mecânica Popular. A Mecânica Popular é uma revista que existe até hoje, a Popular Mechanics. E ela passava também, era feito o Carlos Zéfiro, de vez em quando passava uma Mecânica Popular na Sarutaiá, assim. Aí a gente pegava assim, via. A Mecânica Popular era uma revista de divulgação científica e também de coisas para você fazer em casa, né? Desses faça você mesmo, uma cadeira, faça você mesmo uma mesinha e tal. Então eu tenho 3 grupos assim. Tem uma que é em espanhol, que é muito bem editada, que é essa. Tem uma época que ela foi produzida no Brasil, ela é muito ruim, assim, a parte gráfica dela é toda cinza, preta, uma porcaria de impressão, mas tem o registro dela. E a americana que na década de 60, eu assinei. Eu queria que vocês prestassem atenção, essa aqui é uma página dupla que sempre tem na Mecânica Popular, ensinando a fazer um objeto, né? Vejam aqui, tem uma ilustração que era feita a guache, ou sei lá, a óleo, né? Aqui eu ainda não consegui ampliar, mas vejam quantas tipografias eles usam. A modernização por muda a tipografia aqui, muda a tipografia aqui, muda a tipografia aqui e aqui embaixo. Olha, nesse bloco, isso aqui é dificílimo fazer. Assim, todo artista gráfico quer mudar a fonte adoidado, fica uma meleca, assim. Eles faziam isso, assim, com elegância. É uma revista técnica, né? E ao mesmo tempo... Alô? É uma revista técnica, mas ela tem essa elegância, né? Também a forma de apresentar um projeto, tem a perspectiva, a vista lateral, vazado o desenho em branco no fundo azul. É claro que acho que muito pouca gente construiria uma cadeira dessa, porque precisa de muita máquina, assim, né? Mas, assim, só de olhar a apresentação, né? Fala, puxa, agora eu entendi como olha, que uma cadeira tem que ter essa inclinação. Você aprendia, né? As partes do todo, assim, né? Então, na Mecânica Popular, assim, eu tenho muita referência de como fazer uma apresentação, né? De uma ideia e tal. Aqui é o Monteiro Lobato, né, que eu nunca li, mas sempre vi as figuras, né? Aliás, fui ler tardiamente, agora comecei a comprar uns livros no sebo e comecei a ler, assim, mas assim, não pegou muito. Assim. Mas o que eu gostava era desse desenho também, né, que é do André Leblanc. O Monteiro Lobato, um amigo lá de Campinas, o João Antônio, ele identificou 5 ilustradores da Emília, né?
mas o Leblanc para mim é o melhor. Bom, aqui vão os meus 3 mestres tardios, né? Quando eu me formei em arquitetura, eu tinha feito um curso de artes gráficas, que chamava-se comunicação visual, que era dentro da faculdade, né, de arquitetura. E eu meio falei, se eu não for arquiteto, eu vou seguir essa área aqui da comunicação visual, que é uma coisa que eu gosto, né? Eu gostava de desenhar logotipo, fazer o desenho, construir e tal. E eu trabalhei uns 3 anos como arquiteto e depois teve uma crise como essa que teve o ano passado, eu fui mandado embora. Eu estava no escritório do Sami Bussabi, ele falou, Lacan, você está sem trabalho? Eu falei, não, tudo bem, Sami, eu vou procurar minha turma e perdi assim, fiquei meio envergonhado de procurar um novo escritório de arquitetura para trabalhar, também não conhecia muitos e tal. Aí, por sorte, nessa época eu já tinha conhecido o Mário Cafiero, e o Mário Cafiero me convidou para fazer um livro com ele. Eu era assim, completamente amador em artes gráficas, e o Mário Cafiero, ele é um autodidata que se formou na escola dos fascículos da editora Abril, assim, né? Desenho, assim, maravilhoso. Quando eu vi o desenho do Mário, eu falei, meu Deus, quanto que eu tenho que estudar para chegar perto desse cara. E o Mário é, assim, 10 anos mais jovem que eu, assim, né? Então eu tinha um misto de admiração com inveja, assim, falar, pô. E ele falou, não, vamos lá fazer o livro, tá? Eu vejo o livro que nós fizemos juntos, assim, eu vejo quando meu desenho era pobre perto da riqueza dele, quanto ele foi generoso comigo em ceder espaço, né, para fazer. E esse é o Mágico, é um dos desenhos desse livro que a gente fez em inglês, que eu tomo também como está lá do meu ladinho, assim, que nem o desenho do Rui, assim, fala, um dia eu vou conseguir fazer um Mágico igual... Até o Mágico eu depois vou mostrar, eu cheguei perto, assim, a minha maneira, né. Aí nessa época, isso era 1976, mais ou menos, eu conheci o Ricardo Van Steen no ateliê do Carlos Fajardo. O Carlos Fajardo era na Pamplona, onde eu tenho estúdio, e o Ricardo Van Steen também deve ter, eu tenho 62, o Ricardo Van Steen deve ter 50 e pouco, assim. E era um menino, assim, que ele já detonava, assim. O pai dele era o Enes, né? Enes, esqueci o sobrenome. O pai dele já tinha, assim, um mercado aberto. O Van Steen nem fez faculdade, nada. Ele já, com 20 anos, ele já tinha cliente e tal, ele já mandava ver e tal. E ele também foi generoso comigo. Guto, vamos fazer isso aqui, vamos fazer. A gente fez 2 revistas, fez um monte de coisa. E esse logo, Rose Bombom, eu tinha sido contratado para fazer. O Ângelo, que era o dono do Rose Bombom, me chamou e falou que queria um logo novo para o Rose Bombom. E eu fiz uma meleca que ele não aceitou na época, com toda a razão, né? Aí, um ano depois, eu vi o logo do Rose, vi esse logo, falei, claro que o meu não podia ser assim, o meu era muito ruim perto desse, né? Então, esse aí virou um paradigma para mim também. Como é que o Ricardo Agostinho conseguiu fazer uma coisa tão bombom, né? Tão boa, né? E que eu não tinha conseguido, assim. Então, foi uma outra, assim, uma aula, né, que eu tive de como é que ele conseguiu resolver. Então, o Ricardo Valicini, junto com o Mário Cafiero, é um dos meus mestres e contemporâneos, assim, era a gente com os quais eu aprendi a profissão, né? O Mário me ensinou a Guto, a arte final não pode ser no papel, fazer arte no sulfite, assim, né? Não, tem que ser no Scheller montado, com não sei o que, o overlay. Eu não sabia nada disso. Ele falou, a arte você tem que segurar assim, ela tem que parar no espaço. Ele pegava uma folha de sulfite, ela fazia assim, né? Então ele mostrou assim como é que tinha essas coisas que eu não sabia, né? Na faculdade a gente não aprendia. E aqui é o Fará, né? O Fará é foda. Porque o Fará é meu contemporâneo. Ele se formou, acho que no mesmo ano que eu me formei, em 74. Eu me formei em São José dos Campos e ele fez a FAO. E um dia eu estava no ateliê do Van Steen e o Fará apareceu lá. Aí eu falei, que legal esse cara. E o Fará gostava do Debré. Pegava o Debré e fazia umas apropriações, assim, virava o Debré, cortava e tal. Eu falei, eu tenho o Debré lá em casa, sei lá, teve uma troca de figurinha assim. E o Fará me dava desespero, assim, porque tanto o Mário quanto o Van Steen, vocês veem que um é desenho, assim, né, o outro é um rigor construtivo, e o Fará, assim, era como é que chama esse movimento?
anárquico, né? O Fará não tinha caneta, não tinha régua, não tinha... Fará, como é que você trabalha? Aí ele pegava assim, ele trabalhava com estilete. Ele pegava um pedaço de papel assim, cortava assim, falava, putz, não vai sair nada disso. Aí eu olhava assim, ele virava, putz, olha o logo da Trip aí, cara. Foi feito todo na faca, assim, não tinha caneta. Era outro jeito, né, de trabalhar, assim, né? Outro jeito de ver o mundo e de... Então esses três, assim, cada um à sua maneira, né? Eu digo que a elegância do Steen, o romantismo do Mário e a anarquia do Fará, assim, completaram um treco na minha cabeça, assim, que eu falei, agora eu acho que eu posso seguir sozinho, assim, como cada um de nós fez, né, tem seu próprio estúdio, assim, mas a gente conviveu bastante e eu fiz essa escola, assim, e a dos três é uma escola intuitiva, assim, sabe, a gente foi aprender, olha essa fonte aqui, olha essa capa de disco aqui, aí vamos copiar, vamos fazer igual aqui e tal. Então, a gente não existia nem esse termo design gráfico, né? Esse termo design gráfico foi criado no fim da década de 80, né? Antes a gente chamava de artes, a gente era artista gráfico, então, né? O Rafik Jorge Fará que criou as páginas negras da Trip também, né? Colocou a entrevista toda com fundo preto e as letras em branco. Pode ter sido, porque ele que foi o criador da Trip inteira, né? O Fará que fez... depois teve um artista americano, que eu sempre esqueço o nome, que deu uma redesenhada, mas... David Carson. O David Carson, mas foi muito infeliz, mas também disseram que ele não fez, que ele só falou como é que devia ser e alguém tentou fazer. Mas eu acho que, para mim, assim, o importante não é nem a revista toda, eu gosto disso aqui, desse e de outros vários trabalhos, né? O Fará tem uma quantidade, assim, Teve uma época que só dava Fará na cidade, né? Que ele fez. Começou com a Pizzaria Cristal, não existia pizzaria chique em São Paulo. A pizzaria era um bar de português, assim, né? Ele fez a Cristal, depois ele fez uma linda, que era a Companhia Paulista de Sanduíches, que fechou, assim. Depois ele fez a América, depois ele fez Sidewalk, depois ele pegou uns yuppies, né, que era uma juventude que tinha dinheiro, que começou a empreender, e ele era o designer dos caras, né? Aí fez o Spot, que é uma dos logos dele mais felizes, né? Que já é outro conceito, aí já é feito o Arábia. Então o Fará pegou, assim, marcas importantes. Assim. Eu não tenho nenhuma marca, assim, popular, né? Que as pessoas tenham na memória. As minhas são mais fechadas, assim. O Fará teve essa felicidade de fazer peças que são de muita visibilidade, né? Isso aqui é na minha infância, assim. Infância não, já é adolescência. Eram os livrinhos da editora que eu descobri, da Ediouro, que tinha tudo, assim. Então tinha tinha um até que era bonitinho, era Como Ganhar Dinheiro com Desenho. Ensinava a fazer serigrafia, camiseta, sabe? Provavelmente o único que ganhou dinheiro foi o autor do livro. É, o autor do livro, né? Mas esse é engraçado. Eu nunca, desenhando, né, os desenhos do Rui, fazendo cartoon e tal, eu nunca imaginei que desenho fosse uma possibilidade profissional. Aquilo era um diletantismo. Eu queria era ser engenheiro eletrônico. Depois que eu montei lá o intercomunicador, eu falei, poxa, eu vou estudar eletrônica. Eu até estudei eletrônica no colegial, mas aí eu quebrei a cara. Eu falei, não, isso aqui não vai dar certo, eu tenho que mudar de área, né? Aí o desenho me salvou, que eu fui para a arquitetura, né? Mas essa época eu estava lá copiando letra, assim, né? Então essa daqui é uma fonte, que é a minha fonte predileta, que é a Futura, né? Ou Renner, 1923, 25. É uma das fontes que eu mais uso. Claro que ela está turbinável, já que ela está só em caixa alta, assim, né? Eu achei esse original num livro de artes gráficas, resolvi homenageá-la. Bom, aí esse aqui deixa eu pegar. Esse aqui era um funcionário do meu pai na faculdade de medicina que desenhava muito bem. Também de vez em quando meu pai chegava e falava, olha, Guto, desenho do Valdomiro. O Valdomiro era assim um santo, era um homem muito bonzinho, assim, papai adorava ele. Aí de vez em quando ele
trazia uns desenhos e falava, desenho do Valdomiro. Aí eu guardava, desenho do Valdomiro. Deixa eu ver aqui, isso aqui que tem. Bom, aqui é para mostrar um pouco o meu amor, assim, são as minhas referências, assim, né? Tem umas de artes plásticas e tal, mas aqui é o meio... Aí eu tinha me formado em arquitetura, estava trabalhando um pouco em arquitetura e um pouco como ilustrador, né? E... eu queria, se vocês quiserem interromper, assim, porque eu falo... aliás, Eu ia falar pra você. Eu tinha uma dúvida. Eu tinha algumas dúvidas, na verdade, mas estava tão legal te ouvir falando aí que é muito tranquilo. Naquele tempo, antes de você se decidir pela eletrônica, parece que você já tinha o hábito de desmontar seus brinquedos, né? Saber como é que as coisas funcionavam. Então, isso eram duas coisas meio simultâneas. Desenhar, né? Eu olhava desenho, gostava de copiar, e gostava de abrir aparelhos, né? Abrir relógio, abrir assim e separar, né? Que é já estragou, quebrou, destruiu, não, é outro procedimento, é um procedimento assim ritualístico. Você vai abrir um aparelho, você tem que descobrir onde são os parafusos, claro que às vezes você quebra tudo assim, né? Mas o ideal é você separar os componentes, entender como é que eles se ligam, né? Fazer é quase uma dissecação, né? de um objeto assim. Aí separa e depois desenhar também, né? Gostava de desenhar componentes e tal. Então por isso que eu tinha oficina já em casa com, sei lá, 12 anos. Eu já tinha as ferramentas, quando perguntavam, o que você quer de Natal? Eu quero um alicate que eu vi na loja tal. O que você quer? Eu quero uma grosa, não sei o que. O cara me dava uma meia, dava uma grosa, né? Aí eu já enchi o saco do meu pai com uns... mas tá bom, não tem como. Então você olhou, né? Passou pelo aparelho psicomotor assim, né? E você fez o registro, né? Aí eu acho que você pode dizer, eu vi o copo, né? Se você passar por aqui assim, você viu, mas não enxergou, mas não viu, né? Quando você percorre cada ponto do copo e faz o registro dele, aí você pode ter certeza que você viu o copo, né? Você pode rever vou fazer mais 20 desenhos, né? Mas pelo menos um você teve esse tempo, né? De olhar, passar por ele e tal, e ter um registro. Então, acho que é uma afirmação assim, que eu fiz, né? Para poder dizer que você viu o copo, você tem que ter desenhado o copo, né? Uma outra dúvida que ficou na minha cabeça, dentro da sua biografia. Você estudou arquitetura em São José dos Campos, mas em alguns lugares você se formou pela FAO. Não, é que as pessoas escrevem que eu me formei pela FAO, porque lá é FAO, era Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, de São José dos Campos. Tem a FAO USP, tem a FAO Santos, tem a FAO... né? E foi fechada pela ditadura, depois Não, você se formou. na verdade foi um rolo, assim, porque a minha faculdade, ela nasceu em 1969. Eu estava no 4º ano da eletrônica, vi que eu não ia ser engenheiro eletrônico e também não ia ser técnico em eletrônica. Aí eu falei com 2 amigos, o Javier e o Dorinho, que eram comparsas, assim, a gente precisa descobrir um negócio, porque eletrônica, nós 3 estamos fritos aqui, né? Tinha alemão, japonês, todo mundo sabia melhor aquilo e a gente gostava era de brincar, né, com a eletrônica. Aí eu falei, e meu irmão menor, ele era super cu de ferro, assim, ele ia entrar na USP direto, assim, né? O meu irmão mais velho já estava na Paulista, eu ia ficar num limbo, assim, sei lá o que ia ser da minha vida. Me deu um desespero, eu falei, aí eu tentei propaganda, prestei 5 vestibulares, né? Propaganda, prestei física, que eu adoro, e prestei arquitetura na FAO e no Mackenzie, mas só tinha a FAO e o Mackenzie no estado de São Paulo. Hoje tem 15 ou 20 faculdades de arquitetura na cidade de São Paulo, né? Agora abriu no Senac, assim, para você ter uma ideia. Então, na época, tinha um contingente querendo ser arquiteto, querendo ser qualquer profissão e não tinha escola. Aí, na verdade, foi igual apareceu o ginásio vocacional quando precisava,
apareceu, e foi pela ditadura militar, né, que essa porta se abriu, quando eu acho assim, que a educação deixou de ser um direito do cidadão e virou um produto. Que aí um monte de instituições particulares se formaram para dar aqui essa... Já que o governo não dá conta, vamos roubar essa turma aqui. Então era um monte de faculdade particular que apareceu aí, né? E aí eu fui estudar no cursinho, aí eu falei, putz, eu não vou entrar na FAU nem numa 15. Tinha caras assim no fundão lá onde eu ficava, que estavam prestando há 5 anos. Eu falei, putz, eu não vou ter esse saco de ficar 5 anos prestando vestibular, eu nunca vou entrar. Aí, por uma puta sorte, o governo permitiu a abertura de São José dos Campos, Santos e Mogi. Abriram as 3 no mesmo ano. Aí eu falei, São José dos Campos é tudo para mim, porque São José era uma cidade assim que era ideal. A escola ficava, a gente ia numa estrada de terra para chegar na escola. Assim. Aí eu fui lá fazer o vestibular, falei, se eu entrar aqui, está tudo resolvido para mim. Eu adorava o Vale do Paraíba, minha família era do Vale do Paraíba, e vai ser o máximo. E o diretor da faculdade foi falar no cursinho, que a faculdade ia ser isso, ia ser aquilo, ia ser a mistura da ECA com a FAU. A ideia era juntar a arquitetura com cinema, fotografia, música, ia ser um negócio assim do outro mundo. Então a gente ia entrar os primeiros 2 anos ia ter um básico com fotografia, história da arte, não sei o quê. Aí no segundo ano você decidia se ia ser cineasta, E era um puta de um delírio, porque não existia porra nenhuma nas outras câmeras. Não tinha prédio, não tinha nada. E os caras, era a ideia, a época do Dream, né? Que depois o John Lennon falou, Dream is over, né? O sonho acabou, a gente viveu exatamente esse período. Assim, o cara lançou uma ideia, foi todo mundo para lá, os professores foram para lá, os alunos foram para lá, e a gente não tinha prédio, a gente tinha que estudar na engenharia, depois tinha que estudar no serviço social, dava para cá, dava para lá. Era, na verdade, um grande estelionato, assim, que estava sido montado, assim, entendeu? Não existia, assim, tudo aquilo não existia. Mas vai chegar, mas vamos construir. Aí demorou, assim, 3 anos para ter um laboratório de fotografia, 1 ano para ter as câmeras fotográficas, tudo demorava, porque a própria instituição que convidou esse arquiteto para dirigir a escola percebeu a besteira que eles tinham feito, entendeu? Inventando faculdade de arquitetura, cara. Esses caras deliraram, eles querem não sei quantas reflex, que era uma puta câmera 16mm maravilhosa, não sei o quê. Fora assim, né, que tinha que ter prancheta para todo mundo, uma hipoteca. E era uma dessas faculdade jeca do interior, que só tinha curso de direito no final de semana, assim, né? Não entendi por que os caras inventaram de ter faculdade de arquitetura, que é o pior tipo de escola que pode... Acho que depois só medicina, né? De encrencar. Assim, era. Eu sei dizer que a gente viveu, assim, 5 anos... nós vamos conseguir. Então, era assim, era um empenho, assim, de boa parte dos alunos, então foi legal, assim, porque estimulou muito a atividade política, a gente se reunia, pedia, fazia documento, não sei o quê. E tinha um bando de gente muito louca, assim, que estavam terminando a faculdade. Eu nunca tive um professor de 80 anos ou de 60. Meus professores tinha professor meu que era mais jovem que eu. O Guilherme Lisboa, um dia eu encontrei com ele. Guilherme, quantos anos você tem? Eu tenho 50. Eu falei, pô, Guilherme, você é mais jovem, você foi meu professor. Então era um bando, assim, muito libertário, sabe? Era muita... A gente experimentou de tudo. Então agora vai ter ateliê integrado. Ateliê integrado era assim, tinha um sociólogo, um professor de história da arte, um arquiteto, um técnico em hidráulica, todo mundo junto, assim, tentando... Então se tentou de tudo, assim, né? De composição e tal. Então foi muito legal, assim, era uma coisa assim que não tinha nada, mas ao mesmo tempo tinha um tesão, assim, né? De construir essa escola. E claro que isso foi degringolando, a cada semestre era mais problema com a fundação, até que um dia nós, muito ingênuos, falamos assim, vamos pedir para o MEC uma intervenção na escola. Pobre de nós, né? Aí o MEC falou, claro, vamos intervir, vamos fechar tudo já de uma vez,
fodam-se vocês. Aí eu fiquei 1 ano e meio, eu não era... Aliás, eu e a minha turma toda, nós não éramos nada. Eu eu tinha concluído o meu curso, né, carga horária e tal, mas eu não tinha diploma. Ficamos 1 ano e meio sem diploma. Aí pegaram os outros das outras séries, dividiram assim, alguns foram para Campinas, outros para Mogi, fizeram uma devassa assim, né? E aí também ficamos, aí ia para Brasília, aí tinha um horror assim, né? Vivia um horror. Aí, passados acho que 1 ano e meio, fizeram lá um acordo com a faculdade de Mogi, o governo fez, e aí a gente acabou se formando por Mogi. A colação de grau foi assim uma coisa horrível, um dia assim nublado, foi tudo para Mogi, que a gente odiava, porque Mogi tinha uma rivalidade com a nossa escola, né? De coisa besta de estudante, assim, né? Porque tem vários profissionais que eu conheço hoje que se formaram em Mogi e que são excelentes, assim, né? Mas na época, se formar por Mogi era uma vergonha, assim, né? A gente que era metido, né? Que a gente era foi horrível, né? Mas aí depois passou, né? Assim, ficou esse sonho, né, que a gente viveu. Foi um sonho mesmo, porque não tinha, assim, sabe? O que foi prometido para a gente não existia, assim, e a gente podia ter falado no primeiro dia de aula. Aliás, a gente falou, a gente não quer isso, a gente quer estudar arquitetura direitinho, isso aqui, a gente quer fazer um cálculo de uma viga. Não, antes vocês vão ter que aprender cinema e fotografia, não sei o quê. Para vocês terem uma ideia, o primeiro trabalho que a gente fez foi fazer uma apreensão da cidade, assim, cada grupo saía e tinha que apresentar essa visão da cidade em multimídia. Eram 3 projetores carrossel, um dissolver, um puta gravador de rolo Akai, assim, e passava 3 telas, assim. Então essa visão multimídia já me foi dada na escola, entendeu? Eu saí de lá achando que eu podia projetar, assim, idealizar qualquer coisa, que era só ter disciplina e rigor projetual, assim, eu podia pensar Guto, você é ilustrador, você é designer, Não, eu sou arquiteto, a minha formação de arquiteto me deu essa... Não, mas a formação de arquiteto dava, eu me lembro que a primeira aula que eu tive no cursinho com o Fajardo Baravelli, eles falaram as atribuições do arquiteto. Atribuição do arquiteto, desenhar a cidade. Belo Horizonte, Brasília, tal, urbano, né? Depois a edificação, a casinha, o predinho, a escola, tal. Aí depois o mobiliário, a atribuição do arquiteto, fazer o desenho da cadeira, da mesa, da poltrona, a atribuição do arquiteto, o logotipo da escola, a papelaria, a atribuição do arquiteto, desenhar a colher, pertencia a FAO. Nasceu assim, e a FAO São José dos Campos pegou esse modelo e quis ampliar, acrescentar cinema, fotografia, música, né? E ela conseguiu isso. Para alguns alunos assim foi fundamental, assim, ela abriu a cabeça dos caras, falou, olha, não é vem aqui só para fazer casinha, você tem uma cabeça aberta para tudo, né? É claro que tem certas especificidades que você vai procurar um outro profissional para complementar, mas ela foi muito libertária nesse sentido de você pode fazer o que você quiser, né? Você está livre, não põe limite na tua imaginação, né? Então em São José a gente conseguiu pelo menos ser picado por esse mosquito, assim, sabe? Era a tecnologia mais sofisticada que tinha na época, era essa, assim. Montava aquela tralha toda assim, aí foi bem bonito, tudo feito na escola, a gente fotografava, fazia o diapositivo, invertia, enfiava lá e tal. Tive aula com Maurício Capovilla, Plácido Campos Júnior, a Ruth Toledo, esse Guilherme Lisboa, o Walter Luiz Rogério, que é um cineasta que eu gosto muito, bem underground, assim. Teve um dia na escola,
todo mundo estava buscando a integração das matérias. As matérias precisam se integrar, porque não sei o que, as matérias precisam se... É como se falasse que hoje tinha que ter tudo sustentabilidade. Então ficava todo mundo, como é que faz para ser sustentável? Esse microfone é sustentável, né? Que é a palavra mais praga que tem hoje em dia. Aí eu saí da aula assim, né? Falei, puta, não aguento mais esse papo, né? Aí encostei nesse Walter Rogério, que era um professor, ele estava assim, ele também já tinha percebido que aquele papo estava... Falei, ai, não aguento mais esse negócio de integração. Aí o Valtinho falou assim, vamos desintegrar. Aí eu tive uma aula assim, em um segundo, assim, o negócio era desintegrar, papo de integração, desintegrar. Então, assim, eu tive umas cargas, né, assim, de informação correta, assim, e com humor, né, que, em muitos momentos, assim, que foram muito pertinentes, assim. Eu vi uma foto sua dessa época de estudante, você era cabeludo, barbudo, tinha uma cara de esquerda. Aliás, né, foi nessa época que o mundo perdeu um cartunista, não foi? Não, você... eu sou de esquerda, né? Sim, mas foi nessa época que você também resolveu se meter a fazer cartoon. E você chegou a publicar no Pasquim. Eu publiquei um pouquinho no Pasquim, mas foi, na verdade, uma coisa mais... Tive uma feira de aeroespacial em São José dos Campos, e eu fiz uns desenhos de aviões, assim, mandei para o Pasquim e eles publicaram. Não tinha nada a ver, assim, com a ideologia da revista mesmo, né? Foi mais da... Mas, quer ver? Eu fui o cabelo comprido maior da minha turma. Pois é, eu vi essa foto. Tem aí, eu não vou mostrar agora, mas... Não, é que São José dos Campos, para mim, foi uma transformação tão grande que eu digo que eu virei gente em São José dos Campos. Porque eu sou de família católica. Eu era e sou tímido, eu era muito mais tímido, né? Então, para vocês terem uma ideia, durante um ano eu fui e voltava assim, de ônibus, assim, que eu não queria morar em república. Todo dia? Eu e o Javier, meu amigo, né? Um dia o Javier falou, Guto, me convidaram para uma república. Eu falei, Javier, você tá louco? Você vai se perder na vida, não sei o quê. Não, um horror, assim, né? Eu fui formado em família católica, então tudo era pecado, né? Daí o valor que eu dou pro Zéfiro, né? Tudo não podia, né? Tudo vai dar, se você for até ali, vai acontecer alguma coisa ruim, não sei o que, era tudo horrível, assim. Você vivia com o que o Cacá Diegues depois denunciou como uma patrulha ideológica. A minha era uma patrulha ideológica, mas era moral, né? Ficava assim em cima da minha cabeça. O Enzo assim. sofria isso também. Não, mas todo mundo sofreu, porque era mal da época, né? E teve os caras que eram transgressores que chutaram o balde, mandaram tudo a merda e aí um monte de gente seguia, né? Falava, outro dia estava vendo esses croquetes, né? Que foram os caras que chegou uma época lá, hoje a gente se veste de mulher, hoje ou rompe, ou sei lá, aí vai todo mundo sai daqui. Opa, os caras conseguiram, né? Então tem que ter uns líderes assim para fazer isso e a gente, né? Os Beatles, que não foram, né? Beatles e Rolling Stones para o mundo inteiro. Foram os caras, assim, por um monte de circunstâncias, foram abrir uma porta que todo mundo quis entrar, né? Falou, opa, eu também quero, né? Então São José foi isso para mim, assim, com toda essa precariedade que tinha a escola, tinha esse acontecimento social no mundo que era a virada hippie, assim, né? Que tudo começou a poder. Num mundo que nada podia, que era, fora moralismo, era a ditadura militar Médici, que era pior, né? Mais mortal, assim. Então, no Brasil a gente estava vivendo uma ditadura e o mundo estava vivendo um movimento hippie, que era, olha, agora podemos comer a namorada, entendeu? Que não podia, né? A minha geração comia empregada, assim, né? Quando elas deixavam, assim, né? Aí quando agora pode comer a namorada, pode comer a amiga quer dar, aí, pô, liberou, né? Não, e tinha que chegar essa hora, assim, porque ninguém mais aguentava, a gente vivia e vive ainda, né? Numa puta hipocrisia, assim, né? Moral, né? Então... Você diria que a sua ruptura com essa culpa cristã tem a ver com o fato de em 73 você ter criado o crucifixo, que foi uma garrafa de refrigerante, crush, né? Que você fixou numa estrutura de gesso. E aí deu um nome bem cristão. Então, na verdade, quando eu fiz, eu nem pensei muito Foi um bom trocadilho, no mínimo. Não, é um trocadilho, exatamente. Agora ele é lento aqui, a gente não sei se vai achar fácil.
Então, quando eu estava na faculdade de arquitetura, aconteceram dois fenômenos curiosos. Aconteceu um fenômeno curioso. A gente tem a foto aqui. Esse é o crucifixo. É uma garrafa de cruz, que é uma Fanta que se vende antigamente, ela está fixada numa estrutura de gesso. É uma placa de gesso, né? Isso. Então, esse aqui, quer ver? Então, quando eu estava na... Eu queria só saber que tempo que a gente tem para... O tempo é seu. Não é que é meu, é abusar da plateia. A gente abusou com o Ziraldo, a gente ficou 4 horas aqui conversando. Eu queria matar assim, 1 hora, assim, pra gente... Então eu vou pular etapas aqui. Não, é verdade. Eu não queria me estender. Essa daqui, essa peça, foi um trabalho curricular. Um trabalho que o professor Glaicon, que dava desenho industrial pra gente, ele pediu é um exercício clássico, acho que toda escola de design faz. Pegar um ovo, né, e estudar uma embalagem para o ovo com cartão e com arame. Aí eu, como tinha feito eletrônica, eu sabia soldar bem fio de cobre. Assim. Então eu fiz um desenho da embalagem do ovo, assim, de fio de cobre, eu enfiava o ovo, ele prendia assim com pressão e tal, ficou direitinho assim, né? Fiz com cartão também e tal. Aí entregamos o trabalho, aí ele falou assim, agora eu queria com os mesmos materiais que vocês fizessem uma outra coisa, completamente diferente. Ah, mas o que? Não, sei, faz o que você quiser. Ah, mas o outro tinha uma questão clara, era armazenar o ovo tal, com segurança. Não, esse aqui... E aí ninguém respondeu. Ninguém sabia o que fazer. E eu fui, não estou me vangloriando, né? Mas eu fui o único que apareceu com essa peça lá. Aí todo mundo em cima. Essa peça é uma esculturinha, assim, que ela é cinética. Ela tem um carretelzinho no meio, tem um pezinho aqui em cima, e tem uma alavanca, você empurra assim a alavanca, o pezinho cai e faz essa bandeirinha girar. Aí deu uma série. Aí o Javier, esse meu amigo, no dia seguinte ele já fez uma dessas máquinas mais complicadas, que chutava aqui, subia, blá, blá, blá. Gerou abriu, né, uma porta, assim, muita gente fez a partir daí, assim. E essa ficou para mim emblemática, assim, porque ficou uma peça que ela meio nasceu do nada, assim, e ela tinha esse valor escultórico, mas eu não sabia o que ela era. Posteriormente apareceu essa outra ideia que foi a do tal do crucifixo, né? Que também eu estava assim, apareceu do nada mesmo. Assim, falei, vou fazer essa peça. Mas veio o nome primeiro na sua cabeça? Ela veio pronta, tem umas coisas que eu não me lembro assim, se eu batizei depois. Eu sei que... Deixa eu ver se tem aqui. Eu sei que ela apareceu e eu falei, vou fazer. Então pelo menos eu tinha essa iniciativa e tinha tecnologia para fazer. Comprei a garrafa de crush, fiz a forma de gesso, né? Uhum. E ficou assim entre os quartos da... Quem via, né? Quem entrava em casa e via, o crucifixo. O crucifixo é de 73. E você ele, na verdade, ele não tem muito data, assim. Ele é durante o período que eu estava na escola. Então ele provavelmente é de 73 mesmo. Né? Ele está aqui, ó. É que depois você continuou criando objetos desse tipo e foi guardando para você. Então, até que em 78... eu não sabia o que era isso. Esse que é o engraçado, assim, né? Como eu estava lá em São José dos Campos, embora a gente tivesse... eu sabia, por exemplo, aqui em São Paulo, estava rolando a Escola Brasil, que era a escola do Fajardo, Baravelli e Rezende Nasser, né? Mas eu não tinha coragem de chegar lá e mostrar essas coisas, tal, então eu fui guardando. Então eu guardei a bandeirinha, guardei o crucifixo, e guardei um monte, assim. Guardei um monte não. Eu fiz uns 10 objetos, assim, durante o período de escola, que eu não sabia o que era e eu guardei, né? E foi em 78 que teve a oportunidade de mostrar com o concurso do MIS. Exatamente. Conta isso pra gente. Como então, essa aí que é o engraçado, porque eu estava trabalhando como arquiteto, estava lá eu tinha um escritório em casa e estava no Sami Bussabi também.
E aí eu estava trabalhando com artes gráficas junto com o Javier. Eu estava fazendo fascículos de desenho mecânico para o Senai. Aí eu passei um dia no corredor do Senai e vi um cartaz, assim, né? Chamava-se Primeira Mostra do Objeto Inusitado. Tinha um desenho do Leonardo da Vinci, assim. Eu falei, objeto inusitado, acho que aquilo que eu tenho lá em casa é esse negócio. Não era assim, primeiro salão de artes, não tinha a palavra artes, é engraçado. E aí eu falei com o Javier, falei com o Fernando, um outro amigo, olha, está tendo esse concurso aqui. O Javier fazia umas naves espaciais, cada um de nós tínhamos uma produçãozinha assim, mas a gente não sabia que aquilo pertencia às artes plásticas, assim. Eu achava que isso aí era um cartoon 3D, por exemplo, né? Um cartoon tridimensional. A bandeirinha também era uma brincadeirinha, assim, não sabia. Aí eu peguei, fotografei 14, podia mandar quantos quisesse, fiz mais alguns assim e mandei. Aí o N. Silveira, que é o pai do Vanestin, era júri desse concurso. Aí ele me ligou e falou, Guto, parabéns, você ganhou um prêmio. Aí eu fiz, ai. Acendeu a luzinha. Não, acenderam todas as luzes, né? Parecia um carro do corpo de bombeiro com uma ambulância em cima, assim. Falei, quer dizer que isso aí vale alguma coisa, né? Aí que eu fui entender o que era isso, que isso se descrevia dentro de uma tradição das artes plásticas, que é o dadaísmo, né? O pop art, né? Que eu fui ver lá do Cabeça, né? Eu achei que isso era uma piada e ponto, né? Aí saiu na Veja. Isso é uma resenha muito positiva, falou de você e comparou com o do Champ, né? Então eu fiquei enlouquecido, assim, porque eu falei, nossa, quer dizer que isso aí que eu faço assim, aí dá uma ideia de vez em quando, tem valor, né? E as pessoas vão, aí eu expus, né? As pessoas saem de casa para ver, aí sai na revista, e eventualmente você vende e tal. Falei, eu quero só fazer isso agora eu quero ser artista, né? Aí eu fui pedir aula para o Dudu de Maia Rosa, que estava fazendo a primeira exposição dele no MASP, também entrei, tive um encantamento, falei, putz, eu preciso ser aluno desse cara, esse cara sabe demais. Fiquei lá uns 2, 3 anos com ele no ateliê dele, né? Então eu fui compor, assim, um curso de artes plásticas nos buracos que me faltava, né? Aí comecei a ver exposição, ia nas exposições, falava, olha isso aqui, olha, putz, o cara já fez isso, eu preciso... Eu estava entrando tarde, né, em artes plásticas, você precisava correr, né? E aí foi o que eu fiz, assim, eu falei, agora eu quero ser artista. Então eu quero fazer 10 crucifixos por dia, assim. Eu vi que a arte é disciplina, a arte é um ofício, né, na verdade. Você tem que ter ritmo, tem que ter, né, vou dar uma bola e... Não é assim, é pelo contrário, você tem que estar ligadão, né, porque alguém vai chegar lá no teu ateliê, você tem que estar tudo limpinho, saber o preço, não sei o quê, vai fazer uma encomenda, você tem que ter... virar um profissional, se profissionalizar, né? É porque você também nunca teve marchand, né? Não é que eu nunca tive marchand, eu fiz 3 exposições em galeria que se encerraram acabou a exposição, acabou a relação com o marchand, assim, não tenho marchand permanentemente. Alguns me ligam, vamos fazer isso, vamos fazer exposição, tá. Mas assim, uma relação permanente e duradoura eu nunca tive, assim, né? Eu sou o meu próprio, eu que vendo o que eu faço, né? Então essa exposição foi para mim uma iluminação, né? Que nem o Buda teve, eu tive a minha também. Não, porque era um negócio com o qual eu nunca pensei, nunca concatenei, nunca fiz essa construção mental, assim, quero ser tal coisa. Eu queria ser, eu digo assim que eu sou frustrado, porque o que eu queria ser eu não consegui ser, né? Então eu queria entender, abrir um laptop desse e de chavar, assim, lá eu sei tudo aqui, eu não sei, né? Que era eletrônica, né? Que é uma coisa que eu persigo, assim. E essa do objeto inusitado foi, então, uma porta que se abriu, assim, para um mundo maravilhoso, porque o que eu me divirto em artes plásticas, assim, né? O que eu consegui... No mesmo ano você foi parar no Canadá? Não. O Canadá nunca fui. Anos depois eu fui para Paris. Assim, eu entrei em 78, em 87 eu fui para Paris. O que é o Waterwork Project? Esse negócio não rolou. Foi um convite que teve na época, mas não aconteceu. Era uma dobradinha Brasil
Canadá, Uhum. que os canadenses vieram para o Brasil, mas Ah, entendi. não precisa nem explicar, né? Eu também nunca acreditei que fosse acontecer, mas não rolou mesmo. Assim. Então, aliás, isso está cheio, né? Gente que liga, assim, aí não acontece, ou o cara some, não aparece mais, passa um e-mail, não passa o segundo. Então, tem muita coisa assim que você tem que aprender, né? A conviver. Tem trabalhos que demoram 10 anos para entre pensar e tá pronto, consegui fazer. Né? Uhum. Teve um que eu fiz no ano 2008, na Capela do Morumbi, que demorou 30 anos para fazer. Aquele das maquetes. maquetes. Não é que demorou, assim. Quando eu estava na faculdade de arquitetura, eu falava, o que é feito dessas maquetes em cabine de venda, né? Em São Paulo são lindas, os projetos são horríveis, mas as maquetes são lindas, né? E é um labor, assim, né? Que podia ficar, né? No salão de entrada do prédio e tal. E aí eu fui ver, claro que eles jogam fora, né? Terminou a venda, joga. Eu falei, um dia a gente podia reunir, né? Todas essas. Aí eu fiquei, uma ideia que eu tinha, estava parada até que em 2008, contei para a Inês Rafaelian, ela falou, vamos fazer na capela e tal. Eu falei, nem acredito, que demorou 30 anos. Você foi juntando, você foi guardando maquetes? Eu até tinha um cunhado que ele se separou da minha sobrinha, que ele tinha uma transportadora. E um dia eu falei, Felipe, dá para você pegar essas maquetes, tá, e guardar para mim? Ele pegava, mas era uma turma muito sem condições, então ela chegava, já estavam detonadas, eu ia lá na transportadora e falava, puta, essa aqui não dá, jogar fora, já está... É difícil manter, né? Porque às vezes são áreas grandes e tal. Mas aí quando a gente fez na capela, a gente começou do zero. A gente pegou uma menina produtora, e aí eu passeava por São Paulo, localizava e ela ia lá e identificava. Aí algumas que já estavam a ponto de ir, já iam direto de lá para a capela, né? Aí a gente conseguiu um volume bem legal, assim, a gente tinha umas 15, assim, fiquei bem satisfeito, assim, com o resultado. Assim. Você montou uma espécie de cidade miniatura, você não se sentiu meio que um Godzilla, né? Teve essas leituras, assim, né, de vocês... Ou aquilo são monstros, né? Ou você que é o monstro dela. No meio delas. Porque é patético, assim. Quanta leitura assim, que dá para fazer. As áreas para criança nessas maquetes são mínimas, assim, sabe? Tem raia, tem não sei o que, academia. Aí, assim, a área para criança é uma gangorra para um prédio que tem 20 andares, assim, né? Mas sempre tem um nome bem pomposo, né? Não, é patético, né? Assim, o que se constrói em São Paulo é terrível mesmo, assim, sei lá o que é aquilo. Guto, vamos voltar para 1985, você já tinha feito seu primeiro impacto, você continuou produzindo e em 85 você foi convidado para participar da Bienal. Foi. Como que foi? Você já então, teve tempo para criar um projeto? Não, você ganhou uma sala de 10 por 10 por 6? Essa aqui é uma história bem pra legal, ocupar. tá vendo? Eu não trouxe aqui, mas tem 3 histórias aqui que são... Aqui que eu... São as páginas preciosas. Isso. Então, eu estava fazendo esses... Já tinha virado artista plástico, estava fazendo bastante... É pena que aqui a gente não consegue visualizar. Deixa eu ver se está certo. Nessa época você já tinha cunhado aquela frase que as artes gráficas você usava para ganhar dinheiro e o dinheiro você usava para fazer porque artes plásticas é um saco sem fundo, né? Eu por exemplo, esse crucifixo como era uma tiragem assim, né? Eu tinha algumas garrafas, eu vendi depois de, sei lá, 10 anos, assim. O objeto não vende, as pessoas gostam de comprar pintura, né? Mas o objeto é muito difícil vender, então praticamente todos os objetos que estão aqui, estão no site, aqui estão comigo, assim, né? Estão em casa, né? No ateliê. Deixa eu só ver se eu acho. As estruturas que você monta para performance, depois que fez... Guarda tudo em casa. Guarda tudo? Você tem uma casa bem grande. Eu tenho uma casa grande, Que bom. Não, esse negócio de trabalho de artes plásticas é complicado, porque
tem gente que acaba doando para... A Regina Silveira doou para... Ela faz umas esculturas enormes e tal. Ela não tem de guardar e também, se você vai pagar a transportadora, também uma nota, aí os colegas para instituições, assim, que têm condições de manter aquilo, que não... Será que está aqui? Como que veio o convite da Bienal para você? Então, a Bienal é uma história bem legal que eu vou contar para vocês. A Denise Milan, que é uma colega nossa, em 85, ela falou: você sabe que estão fazendo inscrição de projetos para a Bienal, né? Aí eu falei: legal, vou propor um projeto. Aí eu levei lá um projeto e, para minha alegria, a Sheila Lerner, que era a curadora da Bienal, me escreveu uma carta muito bonita dizendo que queria que... Ela tinha assistido um trabalho chamado Eletro Performance, que foi o primeiro espetáculo de performance que eu fiz, e tinha gostado muito, na Sala Guilmar Novaes da Funarte. Que, entre outras coisas, você se equilibrou numa corda bamba feita de lâmpada, né? Esse faz parte, mas essa já é a edição contemporânea do mesmo espetáculo, né? E aí ela me escreveu, falou: ela queria que eu apresentasse performance, que era o que eu tinha visto. Aí eu pedi para ela uma sala também. Ela queria apresentar as performances, que eu apresentaria no teatro lá, mas eu queria ter uma sala. E me deu um puta branco, assim. Acho que tinha 6 ou 7 meses, eu não tive nenhuma ideia, assim. Ai, meu Deus, queria fazer uma sala bacanuda e tal, e não dava o disparo, assim, né? Desenhei, fiz um monte de croquis, assim, sabe? Ficava todo dia lá buscando uma ideia, né? Não saía nada. E para piorar a minha situação, o meu vizinho era o Alex Valauri, que está aqui do lado, ó. Ali dá para ir para ver. É o pai da... E o Alex Valauri já estava fazendo sucesso antes da Bienal abrir, porque ele tinha feito a Casa da Rainha do Frango Assado. Então ele pintou um Monza, ali no canto tinha um orelhão, então saía direto. E a Cláudia Raia era a rainha do frango assado. Então de vez em quando a Cláudia Raia vinha, você fala: puta, que merda, não tive ideia nenhuma e eu ainda sou vizinho desse cara, aí eu tô fudido, né? Ninguém vai entrar na minha sala, né? Que merda. Aí esse é um trabalho que nasceu da inveja que eu tive dele. Ó. Aí eu não tinha ideia nenhuma, eu falei: eu vou colocar na minha sala o que eu tenho pronto. Então eu tinha uns objetos lá, eu falei: vou fazer uma sala careta, assim como... Aí um dia eu estava andando na cidade e vi numa loja de brinquedo um trem elétrico, assim, dando a volta. Eu falei: é isso aí que vai me salvar. Aí eu fiz aqui, estão vendo? Ó? O trilho. Tem um trilho que ele sai da sala, né? Que era para quem estivesse passando no corredor assim, eu chamar a atenção. Não para pisar, era para o contrário, para vem para a minha sala antes de... Esse cara. E aí eu peguei esse trem elétrico e fiz uma adaptação, né? Por isso que essas aulas que eu tive no vocacional, na eletrônica, me ajudaram a fazer essas transposições. Então eu fiz esse trenzinho aqui, quer ver? Tá aqui. Aqui. Então ele é a locomotiva a parte eletromecânica pronta, né? Que eu tirei do brinquedo e fiz essa haste aqui, que quando o trem bate nesse tijolo que está aqui, o trem está aqui, ó. Ele bate aqui, ele volta. Então é um trem que chama bate e volta. Ele fica tem uma lampadinha, ele bate uma lampadinha, vira outra. Com uma gracinha, assim, funcionava feito um relógio suíço, né? Aqui está escrito Welcome e aqui Sayonara, né? Então esse, na verdade, foi o trabalho que eu fiz novo, assim, o que está dentro da sala tem, acho que 10 trabalhos que eu já tinha exposto em outros lugares, foi um momento só de reunir. E esse trabalho também foi emblemático, porque muita gente até hoje fala: e o trenzinho? E a sala do trenzinho? Assim, podia não ter nada dentro da sala e só as pessoas lembram do trem, né? Você resgatou a ideia do trenzinho na Pinacoteca, anos depois. Não, esse trem aqui, ele já viajou para Nova York e para Alemanha. Uau!
E fora outros vários trabalhos que eu fiz com o trem, né? Ele viajou para a Alemanha numa exposição de artistas que só usam trem nos seus trabalhos. Só usam assim, que essa exposição era feita só de trens, né? Chamada Zug-Zug. E aqui para vocês verem como o trem chamava atenção, assim. Então era engraçado, porque as pessoas vinham no corredor, assim, né? E falavam assim, olha, a rainha do frango assado, olha o trenzinho. Então foi uma redenção, assim, né? Porque nasceu dessa inveja que eu tive às vezes eu trago ele, dessa inveja que eu tive do Alex, que depois virou um amigão, assim, e essa inveja se transformou teve uma graça, né? Que foi se transformar nesse trabalho aí, que depois me abriu, que resolveu, né? Uma questão, né? E dentro da sala era careta, assim. Eu fui, na verdade, fazer uma sala bienal, assim, bacanuda, anos depois, no ano seguinte, que foi na Trama do Gosto, né? A crítica sempre foi generosa com você? Sempre não. Por exemplo, essa Sheila Lerner, ela já me cutucou, mas eu tenho mais elogios do que... tanto é que eu continuei, né? Porque eu tenho amigos assim que foram derrubados na primeira exposição, né? Eu tive a sorte de falarem bem de mim na primeira, né? Então eu me senti estimulado, assim. Você tinha medo da reação da Não, crítica? cara, eu estava entrando, era muito jovem para entender, né? Mas realmente, se o Olívio, em vez de ter falado que era uma revelação, fala, vai para casa, menino, vai estudar, né? Você ia? Eu tinha desistido, O com Olívio, certeza. o crítico da Veja na época. Aquilo aquilo fechou, né, um ciclo, porque eu ganhei o concurso, ganhei dinheiro, mas alguém podia ter falado, esse concurso é uma farsa, isso aí, esse cara não tem a menor condição, né? E na verdade, se eu for ver hoje o que eu mostrei, eu tenho um pouco de vergonha, porque era muito amador, assim, tinha coisa que era um tijolo embrulhado, que era um rádio, tinha umas coisas que eu falava, meu Deus, como é que eu mostrei isso, né? Mas, na verdade, eu acho que tem, assim, a cada época tem uma consciência, assim, né, que permite alguns abusos, né? E você fala, bom, mas também tinha algumas peças que tinham uma certa dignidade, então você... Acho que é assim que em 86, mantendo seu bom humor, você debochou da passagem do cometa Halley. Porque todo mundo procurando o Halley com telescópios e você procurou com microscópio. Com microscópio. Isso foi também uma inversão. Então, essa escola que eu fui aprender, né? Que eu fui aprender com Granato, com Aguilar, que é da transgressão, né? Do deslocamento, né? Eu aprendi muito com os colegas, né? Vendo as próprias realizações dele. E eu fui incorporando, assim, né? Na verdade, eu passeio por escolas, assim, que são conhecidas, né? Aliás, um amigão seu, o Ivaldo Granato, que você acabou de citar, esse ano está com um movimento anti-bienal. Então, eu não soube muito aderir a esse movimento, sabe? Porque eu acho que aí aquela frase, posso não concordar com nada do que dizeis, mas defenderei até a morte o direito de dizeres, né? É Rousseau? Nice to meet you, Rousseau. Então, é o seguinte, eu acho assim que foram eleitos os curadores, vamos respeitá-los, vamos ver o que eles apresentam, né? Agora, chegar lá, ser contra isso, eu acho que a Bienal é isso mesmo, é uma instituição que convida um profissional, o profissional vai escolher os artistas e tomara que dê certo, né? Você visita? Eu visito não só a Bienal, mas eu visito todas as exposições possíveis, assim, artes plásticas é o meu... é onde eu milito, assim, né? Eu não tenho saco para show de música, teatro é dificílimo, é cinema e artes plásticas que eu gosto de ver, assim, né? Você acha que a sua maior visualização foi quando você colocou umas cadeiras que pareciam ser flutuantes dentro do lago do Parque de Ibirapuera? Esse foi o trabalho que eu fiz mais difícil Foi em 89, né? 89. Cadeiras flutuantes. Não era esse o nome. Chama-se Auditório para Questões Delicadas. Exatamente isso. Esse foi o trabalho mais... Por exemplo, às vezes eu dou uma aula assim que é vergonha, que é esse que eu passei com... Não, inveja, né? Que é o do trenzinho. Vergonha, que é o que eu passei no auditório. Quer ver? O auditório deve estar por aqui. O auditório...
é um trabalho que até hoje eu não entendo como é que ele foi feito, assim, para ser sincero. Eu falo, como é que isso foi possível? Porque acho que está possível. Como foi a logística da coisa? Foi uma ideia sua e você... Não, então, essa é uma coisa que tinha na década de 80 que não tem mais. Isso também é uma... A gente deve ter foto aqui. Ah, está aqui. Só... A década de 80 eu fiz 3 trabalhos que eu nunca mais consegui fazer. Não, tá aqui, ó. Que é o auditório. Está aqui, ó. Isso. Então, esse aqui foi assim. Vamos encerrar com esse? Pode ser. Tá? Assim, em 89, a prefeitura da Erundina e a Marilena Chauí era a secretária municipal. Criaram um evento chamado Cidade, Cidadão, Cidadania, que era para homenagear os direitos humanos. E aí convidou, era multimídia, assim, tinha de tudo, em artes plásticas convidaram 4 artistas para fazerem intervenções urbanas. O Valtércio, o Ciron, o Silvio e eu. Aí eu caí na Zona Sul, que é onde eu moro. Aí eu falei, que legal, eu quero fazer um trabalho no Ibirapuera e vou fazer um trabalho sobre a água, usando a água como Suporte? suporte. Porque eu gosto de barco, eu gosto de coisas que flutuam e tal. Eu falei, vai ser... Aí eu fiquei pensando no que colocar sobre a água para criar um impacto, né? E aí, entre os objetos escolhidos, a cadeira foi a vencedora, né? Aí, nessa época, o Fará tinha uma casinha e tinha uma piscina, né? Aí a gente começou a fazer experiências com a cadeira para ver como fazer com que a cadeira desse a ideia de estar com os pés sobre a água, né? Essa daqui já é a segunda solução, mas a ideia básica era essa, ter um X aqui e flutuadores. Do que era o X? Então, o X inicialmente ele foi feito de madeira e os flutuadores foram feitos de isopor. Mas o conceito estava certo, tinha que ter o X, tinha que ter a estrutura e os flutuadores. Só que eu errei nos materiais. E aí no segundo dia, né, quando eu montei, no segundo dia meu pai falou, você viu os jornais hoje? Eu falei, não, pai. Cadeiras naufragam. Aí eu falei, putz, tem que voltar lá, tirar aquilo tudo da... Aí tinha um primo meu do interior, lá de São José dos Campos, estava em São Paulo, minha mãe falou, pega o Lucas para te ajudar que você não vai dar conta. Era um trabalho bem grande, esse trabalho dava quase o dobro dessa sala, assim, né? Aí foram 2 meses de vergonha diária no lago, né? Porque era um experimento público, né? E afundava para cá, afundava para lá, entortava, deu todo tipo de... Tudo que podia acontecer, aconteceu. Era assim. vento, chuva? Era vento, chuva, tem um lixo, tem uma corrente, tem o córrego do sapateiro, né? Que passa ali assim. Então era muita força da natureza atuando nas frágeis cadeirinhas assim. Mas foi outra iluminação, porque eu consegui resolver aí tempos depois. Aí também perguntando para amigos, como é que faz? Usa alumínio, usa poliuretânio, foi um monte de gente me ajudando, né? Aí saiu Cadeiras Volta Cultural, né? Mas foi assim, o trabalho era para ficar 3 meses, 2 meses eu gastei resolvendo a solução técnica, né? Isso para vocês verem como vinha gente, conversava, perguntava, não sei o quê. E, essa aqui é o Lucas tirando, dá bem para ver aqui o sarrafo. Eu tinha feito um sarrafo de madeira. O pessoal tirava sarro também? Tinha assim, mais gente que ajudava do que... Só um cara gritou comigo uma vez, porque eu estava... Ele achou que eu era americano, ele falou, are you American? Eu falei, no, I'm Japanese. Ele falou, o Lucas morria de rir. Porque tinha dia que eu tinha paciência para contar o que estava acontecendo e dia que eu
tava dando tudo errado, eu não... E também eu podia brincar, né? Mas esse cara não gostou da... E tinha gente que falava, tira essa merda daí. Um cara falou assim. Mas mais gente ajudava e falava, o que você está fazendo? Que interessante. Tinha gente que, isso aqui é um trabalho que eu estou fazendo para... Contava, né, toda essa história. Secretaria Municipal, né, para homenagear os direitos humanos. É um enfeite. E tinha gente que, sei lá, como esses estudantes aqui, falavam assim, você está medindo a poluição do lago? Né, viu o Lucas fazendo uma operação dessa assim, por exemplo? Vocês estão medindo a poluição do lago? Na verdade, a gente estava medindo, mas intuitivamente, que você enfiava a mão ali, saía toda necrosada, né? Assim, né? Sem instrumento, né? Assim, então, tem um vídeo aqui, depois quem tiver saco, vê, assim, que conta bem a história, mostra os caras que se aproximam. Esse vídeo está no YouTube? Não, está aqui. Mas você não colocou no YouTube também? De colocar no YouTube. Coloca lá. Não, mas vem aqui. Não, tá certo. Vem aqui. Tá todo mundo vendo. Eu sei que eu concordei em terminar com essa pergunta, mas eu não resisto. Foi nesse ano que você foi parar na televisão também, fazendo o TV Mix, não foi? TV Mix, foi outra... Isso foi muito nonsense. TV Mix foi o máximo, né? TV Mix foi uma porta que a Gazeta abriu no final da década de 80, que entrou um monte de gente, né? O Taz, o Groisman, o Tadeu Django, Ana Mulaerte, Mônica Montoro, a Astrid Fontenelle, Já o Igualberto. o Jal Igual, a Neca Mena Barreto, nós tínhamos o Marcelo Mansfield, tinha um monte de gente, a Grace Janoucas. Poderia ter sido a TV segmentada, assim, né? Mas a Gazeta não tinha cabeça para isso. Fernando Meirelles. Fernando Meirelles. Tem um monte de gente, assim, que teve uma porta de entrada para a TV mesmo, né? Porque a gente, quando em 82, eu me lembro que eu comprei o videocassete. Falei, um monte de gente falou, agora a gente vai ter programa na televisão porque a gente tem a fita, né? Mas nunca deu certo, assim, né? Não rolava, não tinha qualidade, sei lá o quê. Aí quando teve o convite formal, né, do Serginho para fazer TV, aí eu falei, putz, agora vai fazer TV mesmo, né? Então foi uma conquista, assim, achar uma brecha, né, para fazer um programa de TV. Uma participação pequena, né, no programa de TV. Você ficou 3 anos lá? Fiquei 3 anos, 3 anos não deu acho que 2 anos e 8 meses, que na cultura não passou de 8 meses, o Silvio Santos comprou o Serginho, né? Isso. Aí mudou toda aí ficou tudo mega, aquelas coisas, perdeu os detalhes, assim. Tanto na Gazeta quanto na Cultura você tinha um quadro chamado Encontro com a Arte. Então, isso nasceu no ar, assim, falando, então, telespectadores, na semana que vem não percam o Encontro com a Arte e a Ciência. Não saiu. Aí saiu, assim, essa bobagem, mas foi muito divertido, assim. E algum tempo depois esse quadro foi passado para a imprensa quando você participou da revista do Angelino, Chiclete com Banana. O Chiclete com Banana, o Toninho Mendes me chamou e falou, a gente queria fazer o quadro da TV na forma de fotonovela, né? Aí convidamos o Leonardo Crescente, que fazia as fotos, e a gente pegou 3 assim, ideias da TV que davam... na verdade, 2 ficaram boas, e aí a Chiclete acabou, não sei se foi por minha causa. Numa delas você alertava, né, sobre o uso de drogas, e você transformou um repolho em maconha. Isso. Você pegou letras adesivas que se compra em papelaria e falou que aquilo era o LSD, né? Você comprou uma letra L, uma S e uma D, colocou num copo de água, dissolveu, e aí, para dar o barato... Eram 5 drogas, era cocaína... Tinha cocaína, um pó preto? Era um pó preto que eu passava... Passou no nariz? Ayahuasca? E naquela época o Caio Fernando Abreu tinha feito uma viagem de ayahuasca, eu queria tirar um sarro dele. Aí eu comprei e fiz um balde assim, né? Que eu ia... Você falou que tinha gosto de giló. Era era viajar, né? Que a pessoa pegava uma folha da maconha, punha dentro do passaporte assim, para viajar. Aí tinha a cocaína, o LSD que a gente injetava num cachorrinho. De assim, pelúcia. O cachorrinho fazia...
Ele dava uma cambalhota para trás, assim, caía certinho. Assim, né? Era aquele cachorrinho com controle remoto que Eu você ia apertava ele, essa ele que era a pulava. produção. Eu falava, tinha que injetar em algum lugar o LSD, né? Saia correndo nas lojas de brinquedo. O que você tem aí para... tem esse cachorrinho lá. Isso tá ótimo para mostrar a reação ao LSD. Você cresceu no meio de um monte de gente careta, e quando você começou a desbundar... Não com era essas coisas- careta. Minha família é muito libertária. Ah, A minha família, assim, meu pai era super aberto, minha mãe também. Os meus primos do interior, assim, se esborrachavam. A minha família é toda de muito bom humor. Era a moral da época, Uhum. sabe? Tinha famílias muito mais caretas que a minha. você escandalizou algum conhecido? Eu acho que eu fui escandalizando até filha normal, né? Eu acho que foi, o Guto, ele está fazendo essas coisas, até que sai no jornal, né? Então, na verdade, a mídia faz com que aquilo que era motivo de preocupação vira uma glória, Uhum. né? Então, falar, ele é artista, né? Então, assim, até então é interno, né? O que faz, né? Eu tenho uma carta aqui no Ó, meu objeto. Vou terminar com essa. Era do pai do Lucas, o pai do Lucas, esse meu primo que me ajudou no auditório. Eu fui funcionário da empresa dele. Eu repeti de ano uma vez e eu pedi emprego para ele. Ele tinha uma empresa de peças de aeronáutica. Então eu sempre ia lá, porque ele era o cara que sabia tudo que eu queria saber, né? O Ruiz. E o Ruiz, muito gentilmente, ele... a cada exposição que eu fazia, ele fez assim umas 3, mas essa, quando eu fiz o periscópio, ele mandou essa carta para o meu pai, só para vocês terem uma ideia. E meu pai chegava pro Ruiz e falava, Ruiz, o que você acha do Guto? Meu pai não sabia me ler, assim, meu pai era médico, né? E o Ruiz, pior ainda, porque o Ruiz era engenheiro, então eu falava, que cato que esse menino vai ser, né? O periscópio é uma intervenção urbana que você fez no prédio da Light, ali na Isso, Praça Ramos, né? Então, aí só para saber que até eu reproduzi em tamanho natural aqui, porque para mim isso aqui é um documento bem importante. Era do Ruiz, escrevendo para o meu pai, dizendo, se lembra que a gente tinha dúvida do que o Guto ia fazer, se lembra que o senhor me perguntava o que... E agora a gente está vendo o Guto como um artista, de boleto, porque é muita rasgação de seda, mas para mostrar assim, na minha infância os dois confidenciavam, porque eles não sabiam Exatamente, o que ia dar, né? Hoje é fácil, vai fazer design, vai não sei o que, né? Mas na época não tinha isso, né? Então era um dilema, assim, né? Aliás, esse livro que você acabou de segurar aqui, ele está nas livrarias nesse momento, foi lançado esse ano e, de certa forma, comemora 30 anos de arte seu, que é uma informação equivocada do editor, né? Você tem muito mais que 30 anos de arte. Na verdade é assim, 30 anos é a partir do meio do objeto inusitado, né? Que na verdade, eu estava te contando que esse não foi o título que eu dei é Homem-Objeto. Isso. Esse 30 anos já foi um título que o editor inventou para entrar na lei de incentivo. Você se sente bem sendo um homem-objeto? Na verdade, esse não é que eu sou um homem-objeto, todos nós somos, né? É um conceito assim que eu estava desenvolvendo na década de 70, apareceu o conceito de mulher-objeto, né? Que era aquelas mulheres que ficam do lado do carro, né? No stand. Tem um artista pop também que fazia a mulher de 4, assim, tinha um vidro em cima, que eu vi recentemente, né? E aí eu falei, se tem a mulher objeto, tem que ter o homem objeto também, né? E aí também tem essa coisa que, como eu faço muito deslocamento de objetos, né? Então eu desloquei o H, né? De homem, e virou um poema concreto, assim, né? Então esse título para mim encerra alguns conceitos, assim, né? Uma brincadeira com a mulher objeto, o deslocamento, e tem mais um que eu sempre esqueço, mas tinha uns 3... Mas ele brinca com o fato de você ser parte integrante da sua arte, né? Não, então, quando eu coloquei, eu falei assim, não é que eu sou, assim, meio que todo mundo
louco, né? O homem, assim, quando ele começou a Modificar a natureza? começou a virar gente, né? Ele começou a fazer objetos, né? Começou a fazer machado, começou a fazer tinta, então assim que ele precisa, né, do objeto para o seu conforto, para a sua sobrevivência, né? E aí foi uma brincadeira com esse. Eu juro que é a última. Você moraria numa casa que você projetou? Eu juro que é a última. Não, eu moro numa casa que mais ou menos eu projetei, assim, eu comprei uma casa e eu não tinha dinheiro para derrubar e construir outra, então eu reformei. E eu reformei assim, ela ficou bem do jeito que eu gosto. Assim, é uma casa da década de 50, então já o shape dela eu gosto muito, assim. E depois eu tirei um monte de parede dentro, então tem bem espaço. E eu tenho uma casinha na praia também que eu não sou bom arquiteto, mas eu tirei nota 7 na faculdade. Então, assim, é que a arquitetura é uma arte difícil, né? Mas assim, em casa ficou bem gostoso. Todo mundo que vai lá, tá gostoso. Então. Porque parte é do arquiteto que construiu na década de 50 e parte foi da reforma que eu fiz, né? Maravilha. Tá bom? Muito obrigado. Eu agradeço. Opa! Queria agradecer, foi muito bom. Eu queria fazer uma ressalva, né? Ele foi modesto do começo ao fim, né? Assim, as referências dele eram o Sting e o Rafik. Tinha uma época que a gente falava assim, isso aqui é muito legal. Se não foi o Rafik, se não foi o Guto, foi o Sting, né? Então, na verdade, ele sempre se colocou. Eu só senti falta que na hora que ele ia mostrar o trabalho dele gráfico, ele pulou, né? Mas, entrar em logotipos e etc. Eu não mostrei nada disso. Então, a gente queria saber o que você trouxe de objeto pra gente botar no... Não é uma cruz. Em geral eu trago esse trenzinho e tal, mas eu vim Não é desprevenido, eu achei que não precisava. Realmente eu não falei de gráfica, mas eu acho que eu falei porque eu mostrei a mecânica popular. Na verdade, o que eu faço é meio copiado daquela turma lá, né? Então, aqui Essa é é só a sua para... base, né? na verdade é meio para mostrar, né? Que tem cartazes, ilustrações, livros, logos. Não vai dar. Ilustrador premiado. Então, eu sou um ilustrador precário, né? Eu sei bem dos meus limites. Assim, quando eu vejo... Quando as minhas ilustrações, o meu desenho, né, ele é muito sintético, assim, né? Eu só vou mostrar um mágico aqui que eu fiz, quer ver? Deixa eu ver onde que tá que pra mim é o meu mágico, né? É um logo que eu fiz pro Jorge Freire, que é um amigo meu que é músico, né? Até ficou mais uma ilustração zona do que um logo, né? E quando eu fiz, eu falei, eu acho que eu cheguei no mágico que eu tanto persegui do Mário Cafiero, né? Você tem algum logo que você gosta mais, além desse mágico? Algum que... Eu estou fazendo uns logos... esse aqui que é o meu mágico. Vai carregar. Quando eu terminei assim, falei, eu acho que eu cheguei essa massa, né? Esse desenho com massa, assim. Os brancos, os pretos, a gravata borboleta e tal. Eu falei, acho que a minha maneira... Para mim é bonito isso, sabe? Foi um desenho que eu namorei tanto tempo, anos depois, ele foi se transfigurar, assim, é muito pessoal, mas foi uma conquista, né? O desenho é bem sintético, né? É muito sintético, né? Às vezes eu acho ele até pobre, mas às vezes ele resolve. Eu estou fazendo agora uns logos, esse aqui eu fiz agora, eu gostei muito, só para encerrar. São logos tipográficos, assim, bem diferentes do mágico, por exemplo, que é uma ilustração e tal, né? Então eu resolvo assim, pego a Futura
Esse aqui é um estúdio de fotografia, então eu só com a futura caixa alta, modelando o I aqui, deu o desenho da câmera, né? E esse aqui é muito louco porque esse estúdio fotografa só comida. Então esse ícone, ele numa outra posição parece um prato com... Esse foi um acidente, assim, né? Um prato com o talher. Eu estou fazendo uns logos que eles são só assim, pega uma palavra e dá um toquinho, assim, ele já encerra um conceito, né? São menos ilustrativos. Ele é ilustrativo, mas ele é mais clean, assim, né? Tá bom? Tá ótimo. Beleza. Muito obrigado. Viu? Obrigado pela... Você vai adorar, achei coisa bacana. Né? Fazer as mãos. Então vamos botar a mão na massa. Esse aqui para quem é uma doação Tá, da biblioteca, né? eu entrego para ele daqui a pouco. Olha que bacana. Agora tem as digitais. Tocar piano. Aí você molha, né? Tem que molhar a mão. Né? Isso. E agora no lugar isso. Certo. Ai que gostoso. Quero fazer isso todo dia. Tá bom. Esse tem que apertar. Foi? Isso, tá ótimo. Yes. Olha, que bacana. Agora tu escolhe um lugar. Bacana isso aqui. E agora assassina? Isso. Mas assassina ao contrário ou normal? Não, normal. E assim, tá. Yes. Muito legal. Obrigado. Qual é o seu nome? A Ângela é quem vai fazer o projeto gráfico da coleção de livros. Sabe da memória.